Às vezes as pessoas me perguntam como lidar com a vida, já que não temos gerência sobre a vida, não temos controle sobre a vida e a qualquer momento acabam vindo uma notícia ruim, desagradável, acaba vindo uma situação desagradável, ruim, acaba chegando para a gente, né, algo desafiador que acaba nos colocando muitas vezes num processo de teste, num processo de uma provação tamanha, o qual às vezes, por mais preparado que a gente esteja, a gente não consegue lidar com esse desafio. A gente não consegue realmente avançar, né, com muitas vezes um muro que é ali posto, né, para que a gente possa pular e a gente não tem forças, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que a gente acaba sendo convidado a participar de um processo complexo da vida. A perda de um ente querido é um momento desafiador para todos nós, a perda de um emprego é um momento desafiador, um relacionamento, né? Quando a gente acaba presenciando de pessoas que passaram anos junto e aí em um rompimento de um relacionamento, em sua esmagadora maioria, sai realmente um elo mais frágil que acaba realmente absorvendo todo aquele impacto e não conseguindo avançar. E as pessoas acabam me questionando como avançar em momentos desafiadores da vida. E daí não existe uma receita de bolo, não existe algo traçado que a gente possa seguir aquele padrão, mas existem algumas dicas ou alguns conselhos ou conceitos que a gente pode acabar refletindo sobre isso. E uma vez que todos nós conseguimos implementar isso no nosso comportamento diário, no nosso comportamento habitual, nós iremos, com certeza, passar por todas essas fases da vida de forma mais tranquila, de forma mais consciente, de forma mais leve, né, buscando o melhor que há em nós. A primeira situação, a primeira fase, são três, né, três momentos, ou três fases, ou podemos falar de três aptidões, três habilidades, três competências que a gente deve adquirir para conseguir viver de forma tranquila diante dos desafios da vida. A primeira habilidade que nós precisamos adquirir é a habilidade de vivermos de forma presencial na vida. É tentar saborear o momento atual. É uma habilidade que precisa ser treinada como qualquer outra habilidade que precisa ser adquirida. Precisamos treinar, não é algo apenas teórico, onde nós vamos ler um livro, vamos ler um artigo, vamos ler uma dissertação sobre determinado tema e a partir daí nós já temos aquele conhecimento. Porém, implementar ele em nossa vida necessita de treino, necessita de dedicação, necessita que a gente realmente consiga aos poucos colocar aquilo em prática em nossa vida. E aí é onde está muitas vezes o momento desafiador nosso, porque uma vez que a gente não consegue colocar aquilo em prática, a gente desiste, né? Porque nós somos criaturas muitas vezes dos extremos, ou é sim ou é não, ou é 8 ou 80, ou eu aprendo ou não aprendo, mas não é assim. O aprendizado ele vem passo a passo, é milímetro a milímetro que nós iremos avançando nesse processo de maturidade, nesse processo que a gente vai realmente adquirindo todas essas forças interiores para interagir melhor com a vida. Então, essa primeira fase, essa primeira habilidade que nós precisamos adquirir é essa da atenção aos detalhes da vida, começar a perceber e começar a treinar isso onde quer que você esteja, no trabalho, com os amigos, em casa, assistindo, estudando, né, lendo um livro, mas perceba que você precisa estar presente na vida. Você precisa estar com a percepção de tudo que te cerca. Então, muitas vezes, um processo que a gente pode começar a fazer são meditações, exercícios de respiração, mindfulness, né? Onde a gente acaba conseguindo treinar a nossa atenção plena.
para a nossa estada atual. Esse é um ponto interessante, se conseguirmos realmente começar a perceber nosso corpo, perceber nossa mente, perceber nossa cabeça, nossos braços, nossas pernas, perceber ou estar presente em tudo que nós estejamos fazendo. Se estamos lendo, estamos lendo. Se estamos assistindo uma palestra, estamos assistindo uma palestra. Se estamos fazendo um curso, estamos fazendo um curso. Mas muitas vezes, em alguns segundos ou alguns minutos, a gente já está viajando. A gente já está em outro nível. E isso acaba sendo um impacto, tendo impacto negativo nesse processo de presença, porque nós nunca estamos no momento atual. São raros os momentos que a gente está ali, muitas vezes até conversando com um colega, muitas vezes quando a gente está escutando alguém, a gente acaba não escutando, a gente só fica formulando algumas perguntas, formulando algumas respostas, na maioria das vezes, e aguardando apenas a nossa vez de falar. É o contrário de estar presente ali, naquela fala do outro, interagindo com o outro de forma consciente. Então, quando nós estamos conscientes do momento atual, sem estar ruminando o passado ou projetando o futuro, nós estamos criando essa primeira habilidade, que é desse sentido de presença, a qual nós precisamos ter. A segunda habilidade é o desapego, treinar o desapego. Quando nós começarmos a treinar o desapego muitas vezes nós acreditamos que o desapego é só para com as coisas que eu tenho, um carro, casa, isso, não. O desapego é também para com algumas emoções, alguns sentimentos que a gente acaba nutrindo de acordo com os processos da vida, com o decorrer da vida, a gente acaba se apegando muito a determinadas situações, se apegando muito a determinadas pessoas, se apegando muito a determinadas palavras, se apegando bastante a um emprego, se apegando bastante a um relacionamento, e na realidade, quando a gente se apega, a gente não vive. Quando a gente se apega, a gente cria uma algema invisível que acaba nos linkando a essa situação. E o ideal é sermos livres. A liberdade acaba nos proporcionando um momento de pensar consciente interessante. Então, se pudermos treinar esse desapego, quem é você sem isso? Sem ele, sem ela, sem emprego, quem é você sem isso? Então, quando começarmos a ruminar a nossa mente, começarmos a pensar tudo isso, com certeza nós iremos ter alguns incômodos interiores. E esses incômodos são momentos propícios para que a gente comece a repensar o porquê desse apego, o porquê de estarmos apegados demais a determinadas coisas. Uma vez que haja um rompimento, o sofrimento vai vir. E de forma muitas vezes dura, a vida acaba nos proporcionando isso. Então, precisamos treinar esse sentido de presença, precisamos treinar a habilidade do desapego, e a terceira habilidade que nós precisamos ter é de interagir com nossa transcendência, interagir com o nosso eu profundo. E uma vez que nós conseguimos nos desconectar com as coisas que estão ao nosso redor, as coisas às quais estamos ligados, as coisas às quais a gente está apegados, a gente vai conseguir ter esse sentido de transcendência. Muitas vezes as pessoas conseguem esse sentido de transcendência através da meditação, através de um exercício de respiração, através de uma religião. As pessoas acabam se conectando com algo maior. E se conectar com o teu eu profundo é essa conexão com algo maior. Esse algo maior, cada um vai buscar da forma que lhe convier, mas nós precisamos dessa terceira habilidade para que isso nos dê força, e é uma força propulsora para o nosso crescimento e para a nossa libertação.